Fala pessoal, beleza? Nós resolvemos fazer esse vídeo aqui com o intuito de nos apresentar, de contar um pouco da nossa trajetória, principalmente para quem está chegando no canal e não nos conhece, né? Então vamos começar. Meu nome é Caio Carvalho, eu sou engenheiro mecânico, sou empresário e também sou professor na universidade. Eu sou a Cintia Marim, sou arquiteta e urbanista e pós-graduada em design de interiores, decoração e ambientação. Nós dois somos casados e hoje a gente tem escritórios separados, mas tivemos o escritório junto por um tempo. Vamos contar isso para vocês mais detalhado. Bom, e hoje a gente já acredita que tem informações bem interessantes para poder passar para vocês, né, sobre essa parte de empreendedorismo na área de arquitetura e engenharia, e que vai ser interessante fazer essa troca. Resolvemos nos unir nesse projeto, né, apesar de empresas separadas, no intuito de passar um pouco dessa experiência que tivemos, porque sabemos, né, arquitetos e engenheiros, apesar de talvez ver um pouquinho sobre a administração, uma disciplina aqui, talvez outra, a gente acaba que sai da faculdade sem saber nada sobre gestão, sobre vendas, sobre marketing, né, sobre empreendedorismo no geral. Então a gente está aqui para tentar ajudar vocês. Então vou contar um pouquinho sobre a minha história antes da gente começar a trabalhar juntos no escritório que tivemos um tempo atrás. Como eu disse para vocês, eu formei em engenharia mecânica na Universidade Federal de São João do Rei. Durante o curso eu achei que me aproximava mais do perfil da indústria. Então, saindo da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa automotiva, uma multinacional. Morei um tempo em Belo Horizonte, depois fui para Recife, fiquei um tempo no Nordeste, passei uma temporada no exterior, tudo isso pela mesma empresa, tudo isso prestando serviço pela empresa. Durante esse período eu aprendi muito como profissional, eu cresci muito como profissional, mas a gente acaba aprendendo sobre nós mesmos, né? E durante esse período eu fui entendendo que meu lugar não era ali. Eu me sentia desvalorizado, não só financeiramente pelo que eu ganhava na empresa, eu sentia que muitas vezes aquele projeto que eu tinha feito, aquela iniciativa que eu tinha dado, não foi valorizada da maneira que eu queria, da maneira que eu achava que merecia. E devagarzinho eu fui perdendo o gosto e resolvi largar tudo e começar uma vida diferente. A minha decisão não foi abrir um escritório, nesse momento não foi ser um profissional autônomo, a minha decisão ali foi seguir a carreira dos meus pais como professor. Então, vou voltar para a academia, vou fazer um mestrado e eu quero ser professor, que sou até hoje, mas isso veio em paralelo com a empresa. Bom, então durante o mestrado, com a bolsa do mestrado, quem fez mestrado, quem fez doutorado sabe o quanto que isso é mal valorizado no Brasil, eu comecei a ficar com medo, porque antes eu tinha o meu salário e agora estava com uma bolsa e não tinha certeza nenhuma que depois de sair dali eu ia estar empregado, eu ia trabalhar como professor. E aí eu pensei em empreender. Foi a primeira vez que eu pensei em empreender de fato. Isso aconteceu na época do crescimento da geração distribuída no Brasil. Eu resolvi abrir uma empresa de energia renovável, de energia solar, que é a empresa que eu tenho hoje. Então, em paralelo ao mestrado, eu comecei agora sim com o meu escritório de engenharia, não físico na época, mas já nesse momento já encontrei os primeiros problemas. Eu não sabia nada de gestão. Para onde eu vou? Primeiro eu preciso tirar o CREA, eu não tinha um CREA. Né? A empresa também precisa do CREA. O que eu preciso para funcionar? Eu preciso de uma marca, eu preciso cadastrar onde, eu preciso de um alvará. O que eu preciso? Comprar os equipamentos? Como eu não tinha noção nenhuma e não achava nada na bibliografia, não achava material nenhum para me ajudar nesse ponto, o que eu resolvi fazer foi estudar conceitos gerais. Então eu fui fazer curso de empreendedorismo, curso de contabilidade, né? Cursos pequenos, básicos, mas diversos cursos que não me ajudaram muito. Serviram para eu entender um pouco sobre a área toda, mas não tinha nada focado. Então nessa época aí eu dei muita cabeçada na parede, dei muito murro em ponta de faca. Os primeiros projetos começaram a surgir, porém eu passava a maior parte do meu tempo executando esse serviço. No final do mês o salário não era o que eu esperava e a empresa não crescia porque eu não fazia nada de gestão. Então eu fiquei durante um bom tempo assim, até que nós resolvemos abrir o nosso escritório com uma esperança, né? Mas a Cintia vai contar o que ela fez até chegar nesse ponto. Enquanto o Caio estava na empresa, eu ainda estudava. Então, no caso, na automotiva, né? Não tinha isso, na empresa automotiva, isso, na indústria. E eu ainda estudava, então eu formei, estudei em Belo Horizonte
E assim que eu formei, eu voltei para minha cidade natal, no interior de Minas, na cidade de Lavras, e comecei a procurar emprego. Eu queria trabalhar no escritório de arquitetura. Mas no interior, as empresas não são tão preparadas para contratar novos arquitetos. Então eu passei um pouco de dificuldades nessa parte, então eu falei assim, eu vou trabalhar por conta própria. Só que como eu morei muito tempo fora, as pessoas aqui em Lavras não me conheciam. Então, basicamente, estava numa cidade nova, né? Que quem me conhecia em Lavras era a minha família do núcleo bem próximo. Então, eu estava numa cidade onde ninguém me conhecia, né? E para enfrentar um mercado que eu não tinha ideia de como começar também. Não sabia nem precificar o meu serviço. Aí até que minha vizinha falou assim, Cíntia, eu tô com uma loja de biquínis no shopping, ela já é antiga, eu preciso dar uma repaginada. Você aceita fazer esse projeto para mim? Só que eu tenho pouco dinheiro. Então eu falei assim, claro, aceito. Eu basicamente não recebi nada por esse projeto, mas eu falei assim, vai ser a minha vitrine. Então, vamos lá. Peguei, fiz o projeto, consegui atingir até o tanto que ela tinha para poder investir na loja. E o pessoal lá no shopping, na mesma hora, gostou muito e quis entrar em contato comigo, porque as lojas lá já eram mais antigas. Então eu fiz bastante projetos lá no shopping, só que antes de pegar esses projetos eu me vi com uma dúvida super cruel. Quanto cobrar por esses projetos? Eu não sabia. Então eu tentei fazer uma pesquisa na internet, pelo CAL, e os arquitetos que eu tentei entrar em contato não queriam me passar essa informação, não sei se era por medo de concorrência, né? Não sei. Não quiseram passar. Até que uma me falou assim, Cíntia, eu cobro por metro quadrado. X por metro quadrado. Eu falei assim, tá, ok, então os projetos arquitetônicos eu já sei como cobrar, mas e os projetos de interiores? Aí ela falou assim, olha, os projetos de interiores eu cobro um salário mínimo. Me dei por satisfeita, fui para casa e falei assim, beleza, então já sei quanto cobrar. Mas eu comecei a pensar assim, mas peraí, um salário mínimo para banheiro, para uma sala maior, para uma loja? E aí eu fiquei na dúvida, assim, não tá encaixando. Então eu tentei, do meu jeito, por feeling, tentar cobrar o tanto que eu achava ali que dava. Como eram projetos de interiores em lojas, então eu falei assim, esse aqui é pequenininho, vou cobrar tanto. Esse aqui é um pouco maior, vou cobrar tanto, pelo que eu achava. Mas eu não tinha um método para poder cobrar. E foi assim por um bom tempo. Até que eu arrumei uma estagiária e tal, eu trabalhava lá na minha casa mesmo, de home office, porque eu não tinha dinheiro para poder investir no escritório. E aí chegou um momento que eu e o Caio, a gente conversou com mais 2 amigos nossos engenheiros e resolvemos montar o nosso escritório. E aí veio outra dor de cabeça, né? Outro obstáculo, que é a abertura do escritório, que gera muita dúvida. O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso ir para abrir esse escritório? E nós 4 resolvemos abrir o escritório, então vamos tentar entender o que a gente precisa fazer. Empolgados, né? Empolgados demais, né? Então resolvemos, a primeira coisa que a gente entendeu, que a gente precisava de um ponto bom para poder atrair os clientes. Um erro, mas enfim, a gente acreditava que era a principal coisa naquele momento. E aí nós alugamos uma sala no shopping, era uma sala cara, fizemos a reforma da sala inteira, a parte de reforma, a parte de design, a primeira coisa que a gente quer fazer, né? O arquiteto, os engenheiros, a primeira coisa que quer colocar a mão. A sala ficou espetacular, investimos um dinheiro ali e lógico, com uma sala bonita dessa no shopping, os clientes vão começar a entrar, a fazer fila na porta assim, vão vender até. Tá? Então, durante esse período a gente foi mais um aprendizado, porque isso não aconteceu. O marketing não estava sendo feito da maneira certa. Melhoramos a administração, melhoramos a parte de gestão, mas ainda assim os 4 profissionais ainda muito cru nesse sentido. Foi mais uma etapa de aprendizado, mas o resultado, depois de 1 ano aproximadamente, fechamos a porta porque não conseguimos pagar as despesas e os projetos não aumentaram o suficiente para poder ter um escritório desse tamanho. Então, mais uma vez, voltamos a trabalhar em casa, cada um para sua casa, vamos começar de novo. E nessa época do escritório, eu não podia nem ouvir falar de gestão, de finanças. Assim, eu sou arquiteta, não quero mexer com isso, quero fazer meus projetos e ficar nessa parte. Não quero mexer com gestão e planejamento, que é isso. Então, eu não podia nem ouvir falar. Normalmente é o perfil, né? O perfil do profissional que às vezes fez o curso de arquitetura, fez o curso de engenharia
E aí ele quer atuar, o arquiteto quer fazer as pranchas, quer fazer o projeto, o design, o engenheiro quer fazer os cálculos, quer levantar estruturas. E às vezes o interesse nosso na parte de gestão, na parte de administração, venda, marketing, acaba ficando de escanteio, né? Então aí a gente já viu uma responsabilidade e uma necessidade grande de aprender um pouco mais nessa área, somada à experiência que a gente teve até aí, né? Então separamos, né? E aí as coisas começaram a melhorar para os dois lados, né? Trabalhando de casa, o que aconteceu, o momento de virada para mim foi um ex-estagiário que estava se formando em engenharia elétrica, esse com a cabeça bem mais pensando na venda, bem mais pensando em empreendedorismo do que eu, por questão de perfil. Eu estava numa viagem, ele me ligou: Caio, quero trabalhar com você, vamos fazer um acordo. Eu vou vender os projetos, eu vou vender para as pessoas, vou procurar clientes e todos os projetos que eu fechar para você, você divide comigo. Eu vou fazer o projeto agora, vou assinar, a responsabilidade desse projeto vai ser minha, mas nós vamos dividir. Não tinha nada a perder, falei, bom, vai lá. E em 2 semanas, se for o tempo que a gente ficou na viagem, ele fechou 3 projetos, bons projetos, né? E aí eu pensei, nossa, eu preciso desse cara, não dá para seguir sem ele mais. E o Erickson, né, que era o meu estagiário, hoje ele é meu sócio e foi o cara que ajudou a fazer a primeira virada na Volter. Então nós dois começamos a trabalhar em conjunto, a empresa melhorou, começamos a pegar mais projetos, conquistar mais clientes, mas chegou num ponto que mais uma vez começamos a patinar, começamos a não crescer mais, a empresa crescia 20%, 30% no ano, num mercado super em alta, né? Então estamos fazendo alguma coisa de errado. Mais uma vez pedíamos muito tempo na parte técnica, fazendo projeto, indo na instalação, nós mesmos fazíamos parte da instalação e ficávamos nisso sem tempo para gestão, sem tempo para marketing, sem tempo para estratégia. E aí a segunda virada que aconteceu foi devido a um cliente, né? A gente instalou o sistema para ele, gostou muito do serviço, né? O primeiro ponto principal a gente tinha, que era a qualidade do serviço, esse é imprescindível para sobreviver, pelo menos, e ele gostou muito do serviço e numa conversa fiada, né? Numa conversa de graça, eu contei para ele que a gente não estava conseguindo ir para frente. E aí, ele como empresário, o olho brilhou, ele falou, eu acho que eu tenho um diamante bruto aqui que eu consigo lapidar. Então ele foi atrás de outros empresários, montaram um grupo e resolveram investir na nossa empresa. A partir daí, a empresa começou a crescer 150% no ano, simplesmente por eles trazerem essa mentalidade de empresa, de gestão, de marketing, de venda. Primeira coisa que eles falaram, para de fazer só projeto, separa uma parte no dia para a parte de gestão e não deu outra, né? A gente traduziu o que eles tinham de informação da empresa deles para a nossa realidade, né, de escritório, de engenharia, e aí encontramos um caminho para fazer a empresa crescer e continuar crescendo, né? Paralelo a isso, a Cintia passou por uma experiência parecida com essa. Depois que fechamos o escritório, eu voltei para home office e nisso eu me vi, né, falei assim, nossa, voltei na estaca zero de novo. Mas aí um outro empresário lá de Lavras falou assim comigo, Cintia, eu gosto muito do seu trabalho e tal, vi que você fechou o escritório, você quer trabalhar comigo na empresa, na construtora, por meio período? E eu tenho uma sala vazia, você leva suas coisas para lá, seu computador, trabalha meio período para mim e trabalha meio período para você lá, você pode atender seus clientes lá e tal, tudo certo. Eu falei assim, nossa, beleza, vou ter um escritório, né, vou aumentar um pouquinho mais a minha renda e com isso eu fui. Mas logo em seguida entrou a pandemia. E aí todo mundo em casa, eu voltei, né, com minhas coisas para casa. Só que nesse meio tempo, quando já podia começar a trabalhar, a empresa resolveu levar a parte de engenharia toda para essa sala e eu já não poderia mais atender os meus clientes lá. Então eu falei assim, como o computador era meu, né, que eu tinha levado, eu falei assim, olha, eu não posso então trazer meu computador para cá. Ou vocês me dão um computador que faça as mesmas coisas que o meu faz, para eu vir para cá, ou eu vou ter que trabalhar de casa. Aí, como o investimento é alto, eu fui, né, eles não quiseram investir no computador naquele momento, eu fiquei trabalhando de casa e só ia lá para fazer algumas reuniões e tal.
Só que aí, passou um tempo, eu vi que não era aquilo que eu queria, trabalhar nessa empresa, né? As ideias já não estavam mais de acordo, mudou muito desde a primeira proposta do que ele tinha me feito, e eu resolvi sair dessa empresa e voltar em tempo integral para os meus projetos. Nesse meio tempo, ainda era pandemia, eu vi que eu precisava investir mais na parte de gestão. Eu falei assim, se eu quero que o meu escritório cresça, eu não posso ficar sozinha no meu escritório e tenho que entender sobre finanças, gestão, empreendedorismo. Eu tenho que saber essa parte. Foi aí que eu comprei alguns cursos e comecei a estudar essa parte. E comecei a gostar, gente. Então, o que eu não podia nem ouvir lá atrás, eu comecei a gostar, porque eu comecei a entender também e vi a diferença que fazia eu saber dessas informações. E a minha pós também ajudou muito. Tinha um pouco dessas informações lá e eu juntei tudo, fiz um combo, falei assim, beleza, agora eu tenho que aplicar. O problema era aplicar, né, agora. Acabou a pandemia, né, assim, em termos, eu vi a necessidade de ter um escritório físico, porque no home office eu não estava conseguindo ter uma equipe para poder me auxiliar. Tinha um arquiteto que me ajudava, que ele foi meu estagiário, só que ele teve que se mudar e depois eu não conseguia mais adaptar com os estagiários, não estava dando certo. Tem pessoas que dá muito certo, mas para mim não deu. E eu me vi obrigada quase, né, a ter um espaço físico de novo. Então eu falei assim, mas eu como já tive aquela experiência lá atrás com o escritório, eu falei assim, eu não vou fazer um contrato de aluguel caro, fazer um investimento alto, porque eu já sei o que acontece. Então eu fui com os 2 pés no chão e falei assim, bom, preciso achar uma sala em conta, não vou investir em nada assim por enquanto, né, na parte decorativa e tal. E acionei a minha primeira estagiária, né, ela chama Yara. Eu falei assim, Yara, você quer trabalhar comigo? Falei da proposta para ela, falei assim, agora, tô com você. E aí precisava achar essa sala. Então, como os aluguéis eram muito caros, e eu falei assim, bom, preciso achar algo que caiba no meu bolso, no momento que eu estou vivendo. Conversei com um engenheiro lá em Lavras, né, ele é até renomado lá na cidade, e eu falei com ele, sim, eu preciso, né, estou procurando uma sala, se você souber, puder me indicar. Ele falou assim, olha, eu estou com um escritório que está basicamente parado, eu quase não fico lá, e tô com uma sala vazia, se vocês quiserem ir pra lá, vocês dividem o aluguel comigo e tal, e vai ficar bom, porque eu ajudo vocês e vocês me ajudam porque movimenta o escritório. E eu falei assim, perfeito, então vai dar certo. Nós fomos pra lá, levamos as coisas, eles já tinham, né, uma decoração lá, só levei algumas coisas nossas e montamos a sala. E eu falei assim, agora é focar para aplicar essa parte de planejamento, finanças, que eu aprendi. Então, até agora eu já sabia precificar, porque nesses cursos que eu fiz ensinava como precificar. E eu falei assim, bom, beleza, agora eu consigo, com essa informação de saber precificar, eu consigo criar metas, eu consigo me planejar, fazer a empresa crescer para o futuro. E foi assim. E aí as coisas melhoraram e, enfim, aí sentimos a necessidade, a obrigação de compartilhar isso com vocês. De compartilhar com você, engenheiro, com você, arquiteto, com você, meu aluno da faculdade, que está saindo do curso agora e está querendo montar o seu escritório, está querendo começar a sua carreira, mas também com você, arquiteto e engenheiro, que talvez estava numa situação parecida com o que a gente viveu um tempo atrás, a empresa não sai do lugar, está trabalhando demais e achou que ia estar numa situação financeira melhor, mas é muito trabalho e não sabe nem o que fazer mais. Então a gente resolveu trazer essas informações. É importante que você a tenha, porque é um mercado concorrido. Quem sai na frente acaba sobressaindo. Né? Sim, e é uma forma também de valorizar a nossa profissão, porque a gente viu que a gente não está sozinho nessa, né? Basicamente 99% dos arquitetos e engenheiros saem sem esses conhecimentos e passam pelos mesmos erros que a gente. Então a gente falou assim, não, pra gente foi difícil ter essas informações, a gente quer passar isso para vocês como forma de conseguir lucrar mais, de ter um escritório realmente de sucesso. Beleza? Então sejam bem-vindos, acompanhem aí os nossos vídeos e um abraço. Abraço, até!